5 bilhões de reais. Ô, Clarissa, é incrível que é uma surpresa atrás da outra, né? A gente nem sabe, mal respira com uma notícia, já tem uma outra. Em nome do fundo eleitoral, o Congresso se une? Por causa do dinheiro, desculpe, vou ser um pouco irônica, gente. Por causa do dinheiro, o Congresso se une? Elisa, esse é um assunto que a gente tem que olhar por baixo ali da superfície, porque acreditar que o governo federal achava que esse fundão ia ficar mesmo só em R$1 bilhão, não tem como amarrar essa conta. Primeiro, a gente sabe que o valor de quase 5 bilhões de reais é equivalente ao que foi aprovado no Congresso Nacional da última vez em que esse assunto foi para votação. Ou seja, as últimas eleições a gente já tinha valores aí nessa faixa de 5 bilhões. Os deputados federais, senadores, executivo, esse é um tema em que todo mundo joga junto, partido político, todo mundo na política acaba jogando junto para aumentar esses valores. Tem gente que é contra? Tem gente que é contra. Tem gente que acha que é um abuso. Mas, no fim das contas, quando a gente olha para o conjunto, Elisa, a unidade desses agentes públicos é enorme para fazer essa conta subir cada vez mais e sempre se manter nesse patamar altíssimo. Vou te dar um exemplo. Lembra lá atrás, quando, salvo engano, foi a primeira vez em que no governo Jair Bolsonaro o fundão bateu ali essa marca próxima de 5 bilhões? Sim, a gente foi teve um aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi lá e vetou, eu tô vetando, eu vou botar ordem, não sei o quê. Mas não era nada disso. Nos bastidores tinha um acordo para que os parlamentares derrubassem o veto do então presidente. É esse tipo de operação que acontece nos bastidores quando a gente fala de fundão eleitoral. Ô, Clarissa, então, e na época, muito bom você lembrar disso, porque na época os parlamentares de oposição a Jair Bolsonaro gritaram que absurdo, como é que pode um valor desses? Aí chega agora 2025... Tá todo mundo junto. Mas o jogo é combinado, Elisa. Nesse caso, por exemplo, claro, agora a gente olhando na superfície, a gente diz, nossa, o governo Lula estava prevendo um valor de 1 bilhão para o fundo eleitoral. E aí os deputados e senadores foram lá e multiplicaram isso para quase 5 bilhões, que absurdo. Nossa, o Lula estava fazendo um jogo legal e aí o Congresso que alamaçou tudo. Não é bem assim, Elisa. Nos bastidores, pode ter certeza, tinha gente de todos os partidos, inclusive da base aliada, trabalhando por esse aumento. Os partidos políticos trabalham por esse aumento. Os políticos individualmente, em grande maioria, apesar de, como eu disse, tem sim exceções, mas em sua grande maioria trabalham por isso. E é dessa maneira que a gente vê o fundo eleitoral crescer eleição após eleição. Agora, pelo menos, não está crescendo, está se mantendo ali mais ou menos no mesmo patamar, mas já num patamar absurdo. A gente tem um valor altíssimo que torna esse financiamento público das campanhas eleitorais cada vez mais pesado para a máquina pública. A gente está falando de dinheiro público, né, Elisa? Então, não à toa a gente volta a ter ainda, em cima disso, discussões paralelas sobre se deveria ou não voltar a ter financiamento privado. A gente vê uma classe política muito unida, muito alinhada em torno da ideia de colocar o máximo de dinheiro possível para financiar as eleições. Tem alguns argumentos que justificam isso? Tem. Aquela ideia de que a democracia custa e que o financiamento público ajuda a corrigir distorções que já existiram no nosso sistema político, com influência muito grande do setor privado, que, segundo muitos agentes públicos, estimula a corrupção. Você tem essa leitura também. Mas aí fica a pergunta no ar que a gente tem que colocar, Elisa. Até que ponto a definição de valores está num patamar razoável? Até onde o governo, a União, o contribuinte pagar a conta da democracia é razoável? Até que limite? 5 bilhões é um valor razoável para bancar uma eleição? É essa pergunta que precisa ser feita tanto pela nossa sociedade quanto pela classe política, Elisa.